Graça e paz, meus irmãos. É bom estarmos aqui, louvando ao Senhor, buscando a presença dEle, buscando conhecimento de Deus, intimidade com Ele, derramando sobre Ele, sobre o altar do Senhor, na presença de Deus, derramar as nossas súplicas, os nossos pedidos, também trazer a nossa gratidão diante do Senhor. Queridos, mal acostumado com o microfone. Bom, meus amados, nós tivemos recentemente aqui o acampamento da igreja, em que nós estivemos falando sobre conhecer a Deus. E nesse mês de setembro, o pastor Cláudio aproveitou e colocou como tema para o mês também a gente continuar falando e aprendendo sobre esse conhecer a Deus. Lá no acampamento nós tivemos a oportunidade de viver alguns momentos preciosos da ministração da palavra do Senhor com os irmãos ali, e nós vimos acerca de que o conhecimento de Deus não é um conhecimento meramente teórico, é um conhecimento prático. Aprendemos que nós, para conhecermos a Deus, nós temos que estar aos pés do Senhor, caminhar com Ele, buscá-lo. E domingo passado o pastor Érico falou aqui sobre a oração de Paulo aos Colossenses lá no início do livro, no início da carta, em que ele ora, pede para que os irmãos da igreja transbordem do pleno conhecimento de Deus. E isso significa uma vida de frutos para o Espírito Santo, uma vida de envolvimento e de serviço ao Senhor. E eu vou falar um pouco sobre isso também, mas agora da perspectiva de um outro autor da Sagrada Escritura, também inspirado por Deus, obviamente, mas eu queria que os irmãos abrissem as suas Bíblias na carta de Tiago, capítulo 1, nós vamos ver só 3 versículos. Tiago 1, verso 5 até o verso 8. E diz assim a palavra do Senhor. Se você está em casa, eu acompanhando, eu desafio para você pegar a Bíblia e procurar também, não apenas acompanhar, apenas assistir esse momento de meditação, mas ter a palavra em mãos para acompanhar e poder participar da leitura da palavra do Senhor. Diz assim o texto: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Vamos ter mais uma palavra de oração, queridos? Afinal, nós estamos na reunião de oração, então vamos orar ao Senhor. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, por essa noite. Eu te louvo, Senhor, por essa lua belíssima que o Senhor nos proporcionou a bênção de contemplar e iluminar a nossa noite ao virmos para esse lugar. Meu Deus, quanta beleza e quanta criatividade há em Ti. Senhor, e ao vermos a Tua criação, nós simplesmente ficamos sem palavras, extasiados, Senhor, de ver a Tua bondade, a Tua misericórdia e o Teu amor para conosco, em cuidar de nós, apesar de nós, Senhor, apesar dos nossos pecados, o Senhor tem nos tratado com tamanha paciência, com longanimidade. Pedimos que o Senhor não afaste, Senhor, de ti essa longanimidade, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez nessa noite e para a glória do Teu nome, porque estamos diante da Tua santa e bendita palavra, hálito de Deus para nós. O Senhor fale conosco, o Senhor nos dê a graça
graça, a misericórdia, a tua bondade, e saímos daqui transformados pelo conhecimento do Senhor. Conhecimento que é transformador, conhecimento que é libertador, conhecimento que nos aproxima de Ti, que muda e molda o nosso caráter. Tenha compaixão de nós, Senhor, nessa noite mais uma vez, abençoe os que estão lá acompanhando, aqueles que vão ouvir, Senhor, essa Tua palavra em outra oportunidade, que a Tua palavra que não volta vazia possa cumprir todo o propósito que o Senhor vai estabelecer para a honra, glória e louvor do Teu nome. Em nome de Jesus, assim que nós oramos, desde já agradecidos, com perdão também dos nossos pecados. Amém. Queridos, a carta de Tiago é uma carta muito prática, ela é comparada a Provérbios do Antigo Testamento, pela temática, pela forma direta. Tiago ele já começa a carta, ele tem uma breve saudação, diferente das cartas de Paulo, de Pedro, que ele tem um outro estilo, outra forma de escrever. Ele começa logo depois da saudação já tratando de alguns problemas aqui, especialmente falando sobre provação. Nós já estivemos estudando essa carta aqui na Escola Bíblica Dominical. E então a carta trata sobre sofrimento, fala sobre sabedoria, sobre uma fé que tem que ser uma fé viva, uma fé dinâmica, uma fé operante, porque uma fé sem obras ela é morta. E a forma como nós devemos viver, como a igreja deve viver, especialmente aguardando a vinda do Senhor. E é quase intuitivo, então, a gente, quando fala de sabedoria, a gente relacionar com conhecimento. Como a gente está tratando sobre conhecimento, na minha cabeça veio me ocorreu, como diria um bom presbiteriano, de falar aos irmãos a respeito de sabedoria. E eu ouvindo o reverendo Emílio Garofalo Neto falando a respeito disso, e ele disse que a gente pode pensar em conhecimento e sabedoria da mesma forma como a gente pode dizer que ter conhecimento de que o tomate é uma fruta, mas sabedoria é saber, não usar tomate numa salada de fruta. Isso é sabedoria. Conhecimento é saber que o tomate é uma fruta, mas a sabedoria é como utilizar essa tomate. Eu utilizo em salada de verdura, não em salada de fruta, apesar de tomate não ser verdura, ser uma fruta. Então, a ideia é de nós tratarmos essa sabedoria que Tiago vai falar aqui, de modo a aplicarmos da forma mais prática possível, porque Tiago fala de sabedoria exatamente no momento que ele está falando sobre provação na carta. Que alguma coisa pode faltar no momento que você estiver passando por provações, embora que a provação confirmada ela produz perseverança, como diz o versículo 2, mas pode faltar sabedoria para enfrentar determinados momentos da vida. E essa sabedoria, ela nos conduz ao conhecimento do Santo, ao conhecimento do Senhor, a dependermos da graça do Senhor, a nos submetermos também à sua vontade. Então, essa sabedoria de Deus, ela revela que o conhecimento de Deus, o conhecimento dele deve nos instruir, deve nos dirigir, de modo que essa sabedoria ela é concedida pelo próprio Senhor. E a primeira coisa até que a gente vê nesse excerto aí que a gente leu, esse pequeno texto, é que se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus que nos dá liberalmente. Em algumas traduções diz, se alguém não tem sabedoria, peça a Deus. Se o Tiago, o autor, está falando sobre isso, inspirado pelo Espírito Santo, é porque de fato pode faltar sabedoria na vida da gente. Pode faltar sabedoria para algum irmão da igreja a quem ele estava escrevendo, especialmente aqui a carta dirigida a irmãos judeus da dispersão. A gente vê nos primeiros versículos judeus ali espalhados pela região da Ásia, enfim, e por aquele momento podia assim, ao experimentar a provação, faltar essa sabedoria para como enfrentá-la. E a primeira coisa que a gente
vê então é que essa capacidade de enfrentar os problemas, a capacidade de viver com sabedoria, não vem de nós, porque se fosse alguma coisa que o homem pudesse buscar lá do seu próprio intelecto, do seu próprio conhecimento, daquilo que ele tem dentro dele, Tiago não precisava dizer que você pedisse a Deus, mas a sabedoria tem que vir do alto. E é interessante ver que, assim como Provérbios, Tiago começa já falando também sobre sabedoria. Se a gente for lá para Provérbios, capítulo 2, deixa eu marcar aqui. A gente for lá para Provérbios, capítulo 2, Provérbios 1 e 2, o autor de Provérbios, o pregador, o sábio, ele vai iniciar assim a sua, esse livro poético aqui, falar sobre o clamor pela sabedoria, né? E especialmente o capítulo 2 é uma orientação ao filho do rei para que ele clame por inteligência, ele alce a sua voz, busque a sabedoria como a prata, diz o versículo 4 do capítulo 2 de Provérbios, como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Mais uma vez a relação entre sabedoria e conhecimento de Deus, porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Mais à frente, o autor do Provérbios vai deixar claro que o princípio da sabedoria, o fundamento, onde ele inicia, é no temor do Senhor, essa atitude reverente de reconhecer de que Deus é o único Deus verdadeiro e é Deus sobre todas as coisas. Todas as coisas existem por causa da sua poderosa mão. Nós só existimos, nós só nos movemos, nós só respiramos. O que fazemos é por causa da graça do Senhor. Nós vivemos debaixo da misericórdia dele. E essa ideia, esse entendimento deve permear todo o nosso pensamento, todo o nosso entendimento da realidade que nos cerca. Cada teoria, cada conclusão de qualquer observação que eu faço de qualquer objeto observável, ela deve, de alguma forma, nos remeter ao poder desse Criador, à pessoa dele, ao conhecimento dele. Cada leitura que fazemos na realidade, cada problema que nós enfrentamos, cada sofrimento, cada vitória que nós temos na nossa vida, deve nos remeter à bênção da presença de Deus. Não é apenas conhecimento, mas é conhecimento que vem até nós e nos transforma o nosso entendimento, transforma a forma como nós enxergamos a vida. É isso que Salomão vai nos dizer em Provérbios, essa sabedoria que vem de Deus para aqueles que a buscam. E Tiago, então, vai trazer essa mesma ideia aí no texto que nós lemos aí no início da sua carta. Se alguém necessita de sabedoria, não pense que você vai encontrar sabedoria em livros. Por melhor que os livros sejam, por mais esforçados que sejam os coaches e os gurus da nossa época, por mais que as pessoas procurem melhor entendimento de como as coisas acontecem, procurar explicar o mundo, mas a sabedoria verdadeira você procura em Deus e você pede a Ele, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, o que nos leva ao segundo aspecto aqui do nosso texto, o segundo ponto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos, é que nós precisamos pedir a Deus. Em outra versão, esse que a todos dá liberalmente, está transcrito da forma que ele está pronto para dar. E isso, diz o reverendo Garoto, que isso às vezes soa estranho para a gente, porque a gente não está acostumado com isso. Normalmente, quando a gente tem um conhecimento bom sobre alguma coisa, aí quem está trabalhando, e às vezes na escola também a gente observa isso, na faculdade, o cara que tem um conhecimento, ele guarda o conhecimento para si, que é para ele ser valorizado. Então, se eu sou bom numa área, eu não deixo, não digo tudo que eu sei, nem mostro tudo
que eu sei que é para as pessoas poderem me valorizar, de repente me seguir no canal no YouTube, me seguir no Instagram, eu tenho vários seguidores, aquele cara sabe investir, aquele cara sabe. E quando a gente olha para Deus, que é a matriz, a fonte de todo conhecimento e sabedoria, que vem do alto para transformar a nossa vida, para dar sentido à nossa existência, a Bíblia diz que Ele dá a todos Ele dá literalmente a todos que lhe pedem. Não há o que você tenha que fazer ou provar para experimentar essa sabedoria. Você só tem que pedir. Há uma forma de pedir, a gente vai ver no texto, mas ele diz, peça a Deus, peça a sabedoria a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera. Quem pode achar que não precisa de sabedoria? Quem pensa que não precisa de sabedoria, esse realmente é o tolo batizado. Esse realmente comprova com a sua atitude que ele é o que mais precisa de sabedoria. E se todos nós precisamos, nós temos que recorrer a quem está pronto a dar. É inevitável que quando a gente olha para pedir sabedoria, não sei se acontece com vocês, mas quando eu li e estava meditando, eu lembrei logo de um certo rei que pediu sabedoria a Deus. A gente se remete logo a 1 Reis capítulo 3, em que Salomão está iniciando o seu reinado e Deus aparece para ele e Deus diz, pede o que você quiser que eu lhe dê. A vitória sobre os seus inimigos, riqueza e tal. E Salomão pediu sabedoria. Sabedoria, entendimento, discernimento para julgar o povo do Senhor. E recebeu de Deus sabedoria mais do que qualquer outro. Então, a sabedoria que nós vimos lá em Provérbios revela conhecimento de Deus. Ela não parece ser algo para nós nos envaidecermos. A gente pode ter certificado de vários cursos que a gente faz, especialização e pós-graduação, graduação, mas a sabedoria que vem do alto não dá para colocar na parede para dizer que nós temos isso. Nem dá para divulgar nas redes sociais para angariar seguidores ou fazer uma aula de graça, umas 2, 3 aulas de graça, depois mandar você pagar as aulas. Não é esse tipo de sabedoria que traz algum tipo que você se apropria dela para ter algum benefício pessoal. Antes, a sabedoria que tem como princípio o temor do Senhor, ela se revela através do serviço aos santos. Ela se revela através de uma disposição humilde de servir aos outros e se colocar diante de Deus para ser instrumento nas mãos de Deus, para servir o outro, para amar o irmão. E nesse sentido, em nenhum outro, nós encontramos maior expressão de sabedoria. Muitas vezes, quando nós lemos lá Provérbios, falando a respeito da sabedoria, nós lembramos dele, porque ele é a própria encarnação da sabedoria, que é Jesus, que diz a Paulo, escrevendo a Filipenses, que ele não julgou por usurpação ser igual a Deus, o próprio Deus, mas ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, de homem, para cumprir a vontade do Pai. Deus feito gente, o rei que serviu, ensinando o caminho de humildade, de perdão, lavou os pés dos discípulos. Ele é a verdadeira sabedoria. Quando nós pedimos sabedoria, nós temos que buscar nele essa sabedoria. É dele em nossas vidas que nós precisamos para conhecer a vontade de Deus, para vivermos segundo a vontade de Deus. Então, embora a gente fique meio desconfiado com tanto tamanha liberalidade, nós precisamos, diante dessa verdade de que Deus dá a todos liberalmente, nós precisamos pedir, nós precisamos orar ao Senhor. E eu sei que nós oramos quando nós vamos fazer uma prova, a gente tem uma prova para fazer, um concurso, a gente ora e pede a Deus, para Deus dar sabedoria, Deus dar ali graça para a gente fazer a prova. Quando a gente vai apresentar um trabalho, ou no trabalho mesmo, quando a gente vai fazer algum trabalho importante,
na instituição lá onde eu participo, quando eu sou chamado para fazer algum trabalho diferente, algum trabalho especial, eu oro, digo, Senhor, me capacita, me dá graça. Mas a palavra do Senhor aqui, dentro desse contexto que Tiago está colocando, ele nos ensina que nós devemos sim pedir a Deus. Devemos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Não é como em outras religiões, que muitas vezes para você conquistar determinada coisa do Senhor, você precisa fazer algo ou merecer, mas o próprio Jesus nos ensinou que nós devíamos pedir. Lá em Mateus capítulo 7, verso 7, ele diz, pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Todo aquele que pede, encontra. Ele que busca, encontra. A oração é uma resposta nossa de adoração a Deus. É um meio de graça para que nós peçamos a Ele. E o fazemos porque o nosso Salvador nos instruiu fazê-los. Isso também demonstra sabedoria. Nós gostamos de dar, o exemplo que Jesus dá quando está ensinando sobre pedir, é que nós que somos maus, gostamos de dar boas dádivas aos nossos filhos. Quando um filho pede pão, a gente não dá pedra. Esse foi o exemplo que Jesus deu. E se nós que somos maus sabemos dar boas dádivas, quanto mais o nosso Pai que está no céu. Então só o fato de buscarmos a Deus e através de Jesus, dos méritos de Jesus, buscar a presença do Senhor, isso já é um sinal de sabedoria. O fato de não confiarmos em nossas habilidades, não depositarmos nossa confiança em políticos. A gente está aí passando por um momento de eleição, de campanha eleitoral, e espero que logo chegue a eleição, e a gente vê as discussões. Quando a gente estava voltando do acampamento, a gente cruzou com a carreata lá no meio de areia, e na frente do meu carro eu tive a impressão do cidadão estar discutindo com o outro emparelhou a moto com ele, e ele começou a falar, e eles fecharam a cara. Eu digo, eita, vai dar uma confusão agora na minha frente aqui. E a gente às vezes fica, às vezes por questão de afinidades ideológicas ou mesmo pessoais com determinados candidatos ou pessoas, a gente fica depositando a nossa confiança como se aquela pessoa fosse fazer de fato toda a diferença. E nós devemos, em vez de depositar nossa confiança em políticos, em pessoas ou na própria ciência, confiarmos em Deus que governa toda a realidade como nós conhecemos. O comentarista Matthew Henry, ele diz o seguinte sobre esse nosso dever de orar, de pedir ao Senhor, de levar a nossa súplica ao Senhor, pedindo sabedoria a Deus em meio à provação. Ele diz, não devemos orar tanto pela remoção da aflição, como pela sabedoria para fazer o uso correto dela. Uma mente que tem uma consideração única e predominante sobre seu interesse espiritual e eterno, e que se mantenha firme em seus propósitos para Deus, se tornará sábia pelas aflições, continuará fervorosa na devoção e se elevará acima das provações e oposições. E essa é a nossa oração. Timóteo orou aqui no começo, não sei se a irmã que estava precisando da oração, a família, assim, ficou incomodada, porque ele orando, dizendo, Jesus, não é isso mesmo. Ele disse, Senhor, se o Senhor quiser curar, completa a tua obra, glorifica teu nome, traz ele aqui para a gente agradecer. Mas se o Senhor não quiser, que o Senhor fortaleça a fé dos irmãos, o coração dos irmãos, para enfrentarem a situação. Como é difícil, queridos, a gente passar por perdas, pela dor da perda, pela doença. Dizem que homem é mais fraco do que as mulheres para passar por doença, né? Desde cedo, a criança desde cedo, ela machuca o pé, se for menina é aquela dificuldade, aquele chororô, se for menina ela torce o pé, sai arrastando o pé, mancando, mas independente disso, nós precisamos de sabedoria, precisamos pedir a Deus, mais do que qualquer outra bênção nessa vida, nesse mundo, qualquer bênção material, financeira, de saúde, nós precisamos olhar para a eternidade, entender que a sabedoria de Deus é para lá que ela nos aponta.
É para essa esperança que ela nos capacita para enxergarmos e vivermos por ela, de modo que precisamos muitas vezes pedir de fato sabedoria através de olhar para a cruz de Cristo, através de Cristo nós olharmos para o Senhor, pedindo sabedoria, que Ele fortaleça a fé no nosso coração para enfrentarmos essas provações. Qual sabedoria nós queremos? Se é a Deus que nós pedimos sabedoria, é porque há uma outra sabedoria também, nós podemos inferir, e a gente vai ver isso mais à frente, Tiago falando sobre isso, especialmente no capítulo 3, de que há outro tipo de sabedoria que eu nem sei se a gente pode chamar de sabedoria. Uma sabedoria que não aponta para o conhecimento de Deus, que não aponta para a eternidade. Em Tiago, no capítulo 3 de Tiago, o verso 15 em diante, ele vai falar de uma sabedoria que é terrena. Sabe? Tiago 3, ele diz assim, quem entre vós é sábio e inteligente? Versículo 13. Mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão em toda espécie de coisas ruins. A sabedoria que nós pedimos a Deus, Tiago vai falar em verso 17, porém lá do alto é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, os que promovem a paz. Então, nós convivemos diariamente com essa sabedoria da terra. E às vezes a gente se confunde. A gente às vezes quer se agarrar nela para enfrentar as dificuldades do dia a dia. Às vezes a gente quer se fiar nela, usá-la para enfrentar as provações, as dificuldades. E a sabedoria da terra, a sabedoria do presente século, essa sabedoria animal, terrena, demoníaca, que produz inveja amargurada, divisão entre as pessoas, aparentemente uma sabedoria carregada de fingimento, uma sabedoria que é parcial para obter aquilo, os seus propósitos, muitas vezes egoístas, às vezes nem tão egoístas, mas usando de fingimento, de falsidade, mentindo contra a verdade, baseada no desejo de satisfação pessoal, de promoção do eu, ou mesmo de atender expectativas de outros, e não na glória de Deus e submeter-se à sua vontade. E pensar desse modo é um bom termômetro para as nossas decisões acerca de se de fato elas são decisões sábias ou não. A verdade, meus irmãos, é que só em Jesus Cristo, só Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não há salvação em nenhum outro. Não há vida verdadeira, não há satisfação plena, e podemos buscar, a gente vê que isso acontece, as pessoas buscando de todas as formas, através do conhecimento, da ciência, do reconhecimento, essa felicidade, mas esse não é um caminho sábio. Mais uma vez, me valendo aqui do Matthew Henry, ele diz, nenhuma condição da vida é capaz de impedir a alegria em Deus. Somente em Deus nós podemos ter verdadeira felicidade, satisfação plena. É estranho do ponto de vista humano, porque se não buscamos a felicidade procurando por outros caminhos, muitas vezes nós vivemos essa realidade de buscar a felicidade em outros caminhos, buscar a realização da nossa vontade pessoal. E a palavra do Senhor nos ensina que esse caminho de sabedoria passa pela crucificação do nosso eu, o nosso morrer a cada dia, de modo que possa buscar a glória do Pai, encontrando plena satisfação, me submetendo à sua vontade. Desse modo eu encontro verdadeira sabedoria. A gente pode procurar a sabedoria em vários lugares, no sucesso,
nas redes sociais, no sucesso nas redes sociais, na fama, ganhar muito dinheiro, algum negócio, se entregar ao trabalho, atender expectativas dos outros, mas esse não é um caminho sábio. Em vez disso, por mais estranho que pareça, o caminho da sabedoria nos leva a colocar os nossos dons e talentos, o nosso trabalho a serviço do reino. Nós precisamos reconhecer que somos pecadores, sermos capacitados pela fé nele, para que preenchidos pela obra do Espírito Santo em nós, encontremos graça, esperança, salvação e vida eterna. O Espírito Santo passa a fazer morada em nós, dirigindo-nos o caminho para a verdadeira sabedoria, que é crescer no conhecimento de Deus. Por fim, meus irmãos, esse pedido a Deus por sabedoria tem que ter uma forma de ser feito. Ele é um pedido que encontra em Deus guarita, porque ele dá liberalmente àqueles que lhe pedem, mas não é simplesmente pedir por pedir, mas pedir com fé, assim que Tiago diz. Você chega ao Senhor e pede com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não supõe esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Se por um lado, esse evangelho de Jesus é a sabedoria de Deus para o homem, baseado na obra completa de Jesus, responde às nossas questões contra as falsas ideias de Deus. Esse evangelho que traz transformação para o nosso coração, transformação para o nosso caráter, a semelhança de Cristo, como diz o apóstolo Paulo lá em Colossenses capítulo 1, verso 15 em diante. Nós devemos anunciar esse evangelho, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem, ensinando em toda a sabedoria, a fim de apresentar todo homem perfeito em Cristo. E essa sabedoria nos transforma à imagem de Cristo. Se por um lado esse evangelho opera isso em nós, essa transformação dia a dia para refletir a glória do conhecimento de Deus, ele só pode ser recebido, essa vida só pode ser vivida, só pode ser experimentada pela fé. A crença, aquilo que nós cremos como o essencial para a nossa vida, a forma de nós entendermos quem nós somos de fato, só pode agradar a Deus se for de fato através da fé. A sabedoria de Deus deve ser fornecida pela palavra de Deus, a ponto de termos o nosso caráter transformado por ela. Quem confia no Senhor, quem tem fé no Senhor, recorre ao Senhor, recorre à sua palavra em obediência, dia a dia. Hebreus 11 vai nos ajudar a explicar como funciona, como é que essa coisa de fé. Em Hebreus 11, de versículo 1 até o verso 6, diz que a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi um universo formado. Veja, o entendimento de toda a criação e a existência só se explica porque nós cremos que foi Deus que fez, é pela fé. O universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível vai existir das coisas que não aparecem. E ele vem falar sobre a fé que motivou a oferta de Abel a ser recebida. Pela fé, Enoque, versículo 5, foi trasladado para não ver a morte, e não foi achado porque Deus o trasladara. E versículo 6, o autor continua: de fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Então, diferente daquele que pede como uma onda, né? Como uma onda no mar, nós podemos, não adianta a gente vir para uma reunião de oração se a nossa disposição não for de crer, confiar, depender completamente da graça do Senhor.
se a gente chega no culto e se a gente vai fazer qualquer coisa com qualquer outro sentido, ainda que seja de boa vontade, mas o que move o nosso espírito, o nosso coração, for o simples propósito de obrigação que o pastor pediu, porque tem que ir, ou enfim, não podemos agradar a Deus desse modo. É impossível agradar a Deus se nós não chegarmos nesse sentido e nessa disposição humilde de dependência, crendo que o Senhor é quem nos trouxe, o Senhor é quem nos capacita, o Senhor é quem nos move, e a Ele nós devemos todo louvor e toda a adoração. E Tiago vai contrapor a posição de quem pede com fé com aquele que é como a onda no mar, que vai e vem. Ora, o homem está um espetáculo. Você olha para as ondas e vê aquela onda quebrando, aquela força e aquele poder, os peixes ali passando por entre as ondas, e ora você vê as ondas, mera espuma, se misturando com a lama, quebrando lá na praia, lá no raso da areia. Pedir sabedoria com fé é viver pela fé e entender que toda a realidade, com certeza, não vem das circunstâncias que se está vendo, mas a convicção daquilo que se não vê, como nós lemos lá em Hebreus. Diferentemente da onda do mar, aquele que crê, como lembra Calvino, é uma árvore bem enraizada. Calvino, ele lembra que talvez a melhor ilustração para o crente não é a onda. A ilustração da onda é para aquele que não crê. O crente, a melhor ilustração é a árvore que está plantada, bem enraizada, junto a torrentes de água, como diz o salmista. E essa árvore, ela leva a rajada de vento. Ela é sacudida de vez em quando, cai umas folhinhas aqui e ali, um galho mais seco, mas ela permanece firmemente plantada. Deus nos criou a sua imagem e semelhança, e aqueles que buscam ter o seu caráter são transformados por esse conhecimento, por essa sabedoria de Deus. À medida que conhecem mais ao Senhor, a sua vida é transformada pela sua vontade, alcança o favor do Senhor. E aqui, quando a gente fala que alcança, porque ele diz assim, não julgue, não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa, e a gente afasta totalmente qualquer pensamento aqui de mérito pessoal, uma conquista baseada em mérito pessoal. Senão não seria favor. Se é favor é porque a gente não merece. Mas é de fato descansar e confiar no Senhor. Porque ondas são imprevisíveis. E eu ouvindo o reverendo Garofalo agora antes de vir para cá, e ele falava da final olímpica de surf, que foi uma tragédia, porque as provas foram disputadas lá no Filipinas, salvo engano, com um mar ali perto da Oceania e tal, e as ondas deixaram, inclusive a brasileira que disputou a final, deixaram ela na mão, porque as ondas foram tão imprevisíveis que ela esperou, e acabou que não veio a onda. E ondas são imprevisíveis, depende da lua, depende da maré, depende do vento, mas aquele que de fato confia no Senhor, ele olha para todas essas circunstâncias e ele se firma no Senhor. Ele alcança o favor do Senhor. Quanto aos demais, são de ânimo dobre. E essa palavra é interessante. É aquele que vive alterado ao sabor, aos dissabores das circunstâncias da vida. É como o que anda... não me lembro qual foi o comentário que eu li. Ele falava assim, aquele que anda em duas calçadas, anda de um lado, depois anda do outro. Não sabe não sabe que decisão tomar. Ora está fazendo uma coisa, ora está fazendo outra completamente diferente. Deposite não só a confiança que ele é capaz de atender o seu pedido, mas segundo a sua vontade, ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele próprio é a nossa recompensa. Ele é a fonte de toda a sabedoria. Confiemos a nossa vida nele. O jeito ordinário de Deus nos fazer sábios é através da sua palavra.
Então, busquemos confiantemente nessa palavra, receber orientação dele, crescermos em sabedoria. Todos nós precisamos de sabedoria do alto. Precisamos pedir. E às vezes a gente vem para a adoração e nem na adoração a gente pede, a gente abre a boca para pedir. Nós precisamos pedir que Deus nos dê graça, nos conceda a fé necessária para crer nele, para confiar nele cada dia. Não sermos como ondas agitadas, impelidas pelo vento, mas vivemos confiadamente aos pés do Senhor, para além das circunstâncias, independente delas, olhando para as circunstâncias e enxergando que elas nos conduzem a Cristo, são provas que nos conduzem a Cristo. Essa sabedoria de fato deve transformar o nosso caráter, nos fazendo cada dia mais parecidos com Ele, colocando os nossos dons a serviço do reino. Vamos viver como árvores ou como ondas? Vamos orar ao Senhor, pedir que o Senhor nos dê graça, nos dê sabedoria, nos capacite com fé verdadeira para nós vivermos para além das provações, para além das circunstâncias, crescendo no conhecimento dele, através do conhecimento da sua vontade pela sua palavra, crendo no Senhor, confiando a nossa vida em suas mãos. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, mais uma vez, pela tua palavra. Pai Santo, tantas vezes nós temos falhado diante dela, diante dessa verdade, Senhor. Temos buscado primeiro a palavra da ciência, nós temos buscado primeiro ó Deus, nos refugiarmos em ansiedade, em medicamentos, enquanto, ó Deus, que nós precisamos desesperadamente de, como nós cantamos agora há pouco aqui, como terra seca precisa de água, Senhor, nós precisamos de Ti. Pai, e nós precisamos de sabedoria. Temos andado como tolos nesse mundo, ouvindo o que os outros falam, buscando aquilo que todo mundo anda buscando, Senhor, como se desse modo nós tivéssemos uma vida mais plena, mais satisfeita, mais realizada. Nós precisamos de Ti, Senhor, é de Ti que nós carecemos. Precisamos da sabedoria que vem do alto, nos dá a graça de conhecermos a Ti mais e mais, crermos no Senhor, depender a nossa vida, colocar a nossa vida nas Tuas mãos, independente das circunstâncias. Pai, opera essa verdade que nós lemos e meditamos nessa noite em nossos corações, para a glória do Teu nome. Perdoa o nosso pecado. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém.